explicação que eu dou, basicamente, é que, cara, a soberania do Brasil, ela deveria ser sobre todos os países em volta da América Latina. E também incluindo o próprio Estados Unidos. E o aliado principal do Brasil deveria ser ele mesmo. Quer dizer o que, rapaziada? Que a gente não deveria ser tanto dependente, como não já é, da China, dos Estados Unidos, da Europa. Só que por conta de várias coincidências, por conta do nosso regime político, por conta de acontecimentos no passado, tanto da época imperial do Brasil, a gente acabou vivendo o que vive hoje, essa síndrome de cadela, tanto da China, tanto dos Estados Unidos, tanto a questão do Brasil como tá hoje, vem de uma história não só do Bostil, que é a entrada do Lula, a democratização do Brasil, a questão da ditadura, a questão também de Vargas, mas vem, cara, de muito tempo atrás, desde a época do Império, tanto da época de Dom Pedro I, como da época de Dom Pedro II, já estava acontecendo o que acontece hoje. Questão do liberalismo, questão de fake news. E a história que eu tava querendo mostrar para vocês, pessoal que tá chegando aqui da live, muito obrigado também do Dr. Douglas, é justamente que o Bostil não vem da época do Brasil atual, mas muito antes. Muito antes. Só que a gente passa na escola de uma forma tão rápida a história do Império Brasileiro, do primeiro e do segundo, da monarquia, que não vê muito sobre isso e acaba não entendendo aonde que vem a nossa história. E um exemplo claro disso é só você ver que nos Estados Unidos, em Washington DC, você tem o que? Monumentos do... monolito não. Monumentos fundadores. Você tem a maioria dos monumentos dos fundadores do país. Você tem Abraham Lincoln, você tem o próprio... Aqui, pô, o Mount Rushmore, que fala, né? Você tem vários monumentos na capital dos Estados Unidos. Você tem o Museu dos Pais dos Estados Unidos. Enquanto no Brasil, o que a gente tem de Dom Pedro I? O que a gente tem de Dom Pedro II na nossa capital? Nada. Nada. Na nossa capital, o que a gente tem? Corrupção. Capital, Distrito Federal. O Distrito Federal não tem, quase não tem, para falar que não tem nada, quase não tem nenhum monumento exposto dos nossos pais fundadores. No máximo tem o cara que fundou o Distrito Federal lá, eu esqueci o nome dele. Mas não tem, cara, não tem. Tem, pelo contrário, muita referência a satanismo, muita referência a tudo que é de esquerda, ainda com inspiração de arquitetura, sabe da onde? Da Rússia. Da Rússia, rapaziada, da Rússia, da própria Rússia. Então, cara, a explicação que eu queria dar era justamente que a vergonha, não é vergonha, mas o que o Douglas sente de não gostar de ser brasileiro vem justamente disso, cara. De nossa história brasileira na capital não ser mostrada, de como tá a situação do país e muitas outras coisas que eu não preciso nem contar. Se eu ficar aqui enumerando, eu vou, cara, ficar a noite inteira. Tanto que eu comentei aqui mais cedo na live
que China faz comentários sobre o exército brasileiro. Aqui, ó, doutor. Ô, doutor. Ó. Eu não apoio a China. Eu não apoio os Estados Unidos. Pelo contrário, eu apoio o meu país. Mas mesmo assim, eu reconheço quão lixo ele é por conta das decisões tomadas pelos próprios políticos. Porque eles preferem estar ganhando o bolso deles todo dia do que fazerem o dever que é cumprir o que deveria ser a pátria. Pátria amada. Não existe mais pátria amada brasileira. Existe pátria submissa que dá a bunda brasileira. Porque lá fora, o Brasil é reconhecido como isso hoje em dia. Era o país do futebol. Não é mais. Sobrou o quê? Mulher só. Só sobrou mulher. De resto, esquece. Tanto que o pessoal lá da região... qual que é o nome? Eu vou esquecer, eu não vou lembrar o nome. Só se eu colocar aqui no YouTube pra ver. Um pouco disso no... É a Ilha de Arthur Duval. Marajó. Que nem a Ilha de Marajó. Você acha que um país sério ainda ia ter isso, rapaziada? Justamente não ia ter. Não ia ter. Eu dei o exemplo aqui do Arthur porque o Arthur ele foi lá, enfim. Mas enfim, aqui ó. Tá aí ó. O Rubão apoiando a China. O Douglas apoiando os Estados Unidos. Esse lixo aqui, cara. Aí eu falo pra vocês, por que tem que correr do país? Justamente porque não vale a pena você servir o exército. Só vale a pena se você pensa o quê? Em você. Se você quer ser um egoísta, se você quer sempre ter o seu salário ali no seu bolso garantido, ser servidor público. E ainda isso aí vai acabar, tá? Porque tem muita gente aí do INSS sem receber. Enfim, jornal chinês afirma que o exército brasileiro é o mais falso, frouxo e vazio do mundo. Eu não apoio a China. Eu não apoio a China. Eu não apoio os Estados Unidos. Eu apoiaria o Brasil se ele fosse uma coisa maior. Mas não é. Fala, Cid, como é que você tá, irmão? Cara, não quero passar nervoso hoje. Já é 10h30. Mas não dá. E, bom, era esse o comentário que eu queria fazer pro Douglas. Porque eu reconheço esse problema. A questão de você não ser nacionalista, Douglas. Eu reconheço. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber, e eu sei que você sabe, por podre que ele for, o Brasil, ele tem capacidade de ser algo melhor. Só que quem comanda o Brasil, nos 3 poderes mais o exército, não faz jus à farda que tem. Não faz jus. E aí pessoas de valor, tanto na polícia, tanto na política, tanto como advogados, ou morrem, ou faz o que tem que fazer, o serviço deles, mas não fazem mais. Senão acaba que nem o Enéas, acaba morto, acaba que nem o Dom Pedro I, renegado lá em um país da Europa, ou como o Dom Pedro II, que morreu, cara, da pior forma possível. E depois falaram aí, um monte de historiador falou que o cara era estuprador, alguma coisa assim.